E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a 12ª aula do curso de Excel 2024 para iniciantes. E hoje nós vamos falar da função mínimo Cs, tá? Se você puder seguir nosso canal, assinar nosso canal e ativar o sininho aí toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado e isso nos ajuda no projeto também, tá bom? Então vamos lá. É, para quem não nos acompanha, deixa eu só renomear esse. Para quem nos acompanha, é, eu venho dando uma aumentada nas tabelas, tá? Mas eu procuro ser o mais didático possível para que a gente possa ter um bom entendimento, principalmente para quem está conhecendo, para começando. A gente já viu a função mínimo, né, que procura o mínimo valor dentro de um único intervalo. O mínimo Cs, ele vai te trazer o mínimo valor diante a um critério ou mais. Então você pode ter um critério ou vários critérios, tá? Então eu vou criar um menuzinho aqui do lado esquerdo. Então eu vou selecionar aqui, vou dar um botão direito copiar e vou pular uma coluna e vou dar botão direito colar, né? Vou colar esse carinha aqui. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero procurar a cidade de uma filial que a gente tem. Então, a gente olha aqui que tem São Paulo, Guarulhos, São Bernardo. Mas essas filiais, né, de cidades aqui, ela tem uma longa ficha, né, na coluna que ela aparece várias vezes. E eu tenho um bairro, né? Na filial, eu tenho mais de uma filial no mesmo bairro, por exemplo, São Paulo, eu tenho aqui 4 filiais. Então, eu não quero o mínimo de São Paulo, eu quero o mínimo de uma filial de São Paulo, eu quero o mínimo de uma filial de Campinas, eu quero o mínimo de uma filial de São Bernardo. Então, aonde que eu quero trazer esse resultado? Quero trazer esse resultado aqui, ó. Vou pular uma linha. Então, assim, quando eu preencher a cidade e preencher o bairro, ele vai me trazer o, o mínimo, né? Qual foi a menor venda dessa cidade e desse bairro. Tranquilo? Lembrando que eu tenho aqui Centro de São Paulo com 29 mil, mas eu tenho São Paulo Centro aqui 98. Então eu quero saber, em São Paulo, na filial do Centro, qual foi o menor valor que ela vendeu dentro do meu intervalo. Isso aqui pode ser dentro de um ano, dentro de um mês, dentro de 6 meses, vai depender da sua tabela. Beleza? Então vamos lá, ó. Igual, mínimo, lembra do acento, não pode esquecer do acento, né? E mínimo 6. Aí ele pergunta para mim aqui o range do mínimo, né? Aonde eu quero que ele procure esse valor mínimo. Então a gente quer aqui, ó. Então eu clico na primeira e posso puxar até a última. Para quem está iniciando, é sempre importante ter essa coordenação motora. Puxei, tá vendo? Ele está no negrito aqui, ó. Eu vou dar ponto e vírgula, que é o que ele pede. Aí qual que é o primeiro critério, né? Qual que é o range do primeiro critério? O primeiro critério que eu tenho é a cidade. Então eu vou vir aqui na cidade, ó, e vou marcar a cidade inteira, tá? Toda a coluna da cidade. Ó, marquei, acabei de marcar, ó, ele pede um ponto e vírgula. Ele está no negrito. Na hora que eu coloco ponto e vírgula, ele muda. Agora ele está pedindo critério. O critério é assim: a hora que eu preencher uma cidade aqui, ele vai procurar aqui dentro para mim. Então, primeiro eu marquei aonde eu quero que ele procure, depois eu dou o critério para ele, que é o que eu quero que ele procure, beleza? Vou dar um ponto e vírgula. Poderia parar aqui, se fosse um critério só, mas a gente tem dois, então eu vou continuar. Ele pega o range, né? Ele quer o intervalo do segundo critério. O segundo critério é o bairro. Então eu venho aqui no bairro, ó, seleciono o bairro, a coluna inteira do bairro, e aí acabou, ó, lembrando que tem que ser sempre o mesmo tamanho de coluna, né? A gente falou isso algumas vezes, mas para quem está chegando agora, todas as seleções têm que ter o mesmo número de linhas, porque como ele vai fazer uma procura, ele tem que relacionar uma coluna com a outra, tá? Já peguei aqui o range, né? O intervalo do primeiro critério, ponto e vírgula. E qual que é o segundo critério? É quando eu preencher o bairro aqui, ele vai procurar o bairro aqui para mim. Então, só para dando um review.
que eu quero que ele procure? Onde eu quero que ele procure o valor? Dentro do valor total de venda. O que eu quero que ele procure? A cidade. Então, eu marco toda a cidade, do ponto e vírgula. E aí, qual que é o critério? Na hora que eu preencher uma cidade aqui, ele vai vir procurar aqui. Qual que é o segundo critério? O bairro. Então, eu vou marcar o bairro, pôr ponto e vírgula, depois colocar aqui no bairro. E aí, eu vou fechar. E aí, posso dar Enter. Ele trouxe nada para mim. Aí eu vou pegar uma cidade aqui, por exemplo, como Osasco. Ó. Peguei Osasco e preenchi Osasco. Não trouxe nada, porque ele tem dois critérios, né? E aí eu vou colocar o centro, ó. Aí eu vou vir aqui e vou preencher com o centro. Aí ele trouxe para mim o valor de 34.450 reais. Tranquilo? Vamos tirar o negrito. Vamos para outra cidade aqui, ó. Vamos pegar São Paulo, por exemplo, centro. Ó. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Já é centro, ó, 29 mil. Esse foi o menor valor que eu vendi. Né? Se eu procurar aqui São Paulo, eu tenho outros, mas aqui já vendo 98 mil. Então, que lá continua sendo mínimo ainda. Se eu vim aqui, ó, São Paulo, aqui é 128 mil. 121 mil. Então, esse valor de 29 ainda continua sendo mínimo. Então, pessoal, é isso. É bem simples. Assista o vídeo, faça a sua tabela e põe em prática. Qualquer coisa, vai parando e vai assistindo novamente. Mais uma vez, se você puder assinar o nosso canal, você nos ajuda no projeto. Ok? Até o próximo.